pessoal, boa noite. Hoje o tema é ICP-OES. Lançamos uma enquete aí, espero que todo mundo conseguiu responder para ajudar a gente. Pessoal, assim, nós temos um universo de temática aqui que a gente pode conversar. E essa aqui é uma ferramenta para aproximar. Conforme vocês forem tendo dúvidas, envia no direct. Envia um direct, a gente coloca aqui, faz uma live, conversa a respeito, tenta resolver as principais dúvidas, tá? Fiquem muito à vontade. Bom, então o tema dessa semana é ICP-OES. É uma técnica bem interessante. Quando eu comecei no mercado, o ICP era uma técnica bem separada das outras, né? Pelo tamanho do instrumento, pela complexidade aparente, etc. Mas dentro do crescimento hoje de um analista dentro do laboratório, né? A parte de metais, a parte inorgânica, normalmente é o primeiro contato que ele vai ter. Eu vislumbro dentro do laboratório que o analista, quando entra, ele vai para os métodos físico-químicos, né? E a partir disso ele entra no universo inorgânico, que aí pode ir para absorção atômica e pode ir para o ICP-OES, até o ICP-MS, certo? O ICP-OES, do que a gente conheceu, inclusive na época do Bisaio, foi ele que me apresentou, me deu a oportunidade de trabalhar com ICP, ele virou uma técnica bem mais popular. Então o equipamento ele ficou muito mais viável para a gente e veio resolver uma série de problemas, principalmente produtividade. E desses alguns anos, houve uma evolução muito grande. E vocês notaram que há uns 2 anos, 3 anos para cá, é uma técnica que vem ficando menor, né? E ficando mais viável, né? Em termos de você conseguir adquirir. Uma época você sonhava em ter um ICP no laboratório, né? Hoje você já sonha e faz a continha. Olha, eu acho que dá, né? Uma coisa bem interessante, a característica multielementar da técnica nos traz uma série de produtividade dentro do laboratório. A única coisa, nós precisamos ter um pouco de atenção quando houver uma decisão entre migrar de uma técnica de absorção atômica e ir para uma técnica de plasma, de ICP-OES, né? Então, por exemplo, não é porque é uma técnica multielementar que, em termos de custo, ela vai ser mais atrativo para a sua abordagem, para a sua rotina de análise. Tá? Hoje a gente está vendo que os fornecedores estão melhorando bastante isso. Mas essencialmente no passado, quando eu tinha uma série de elementos, né, uma técnica de absorção atômica que é um de cada vez, né, logo um dos fornecedores, o vendedor, chegava e falava, olha, você precisa de um plasma. Em vez de você fazer um de cada vez, você consegue fazer 30 de uma vez só, numa única análise. Né? E quando a gente olha isso, fala, poxa, 30? Então é muito melhor para mim, vou gastar muito menos tempo, vou fazer muito mais amostra. O conceito é esse. Porém, existe alguns compromissos. Sempre lembrem da balança do benefício e do compromisso, certo? Na vida a gente ganha uma coisa e abre mão de outra. A gente só precisa entender o que a gente está abrindo mão. Então, por exemplo, teve uma época que muita gente comprou ICP. Porém, ele notou-se que na abordagem completa do laboratório havia uma sazonalidade de amostra muito grande. Muito grande. Se você tem uma sazonalidade, ou seja, uma semana você recebe a amostra 2 vezes por semana. 2 amostras. Na outra semana você recebe 10 amostras. Na outra você não recebe, né? Quando a gente tem muita sazonalidade de amostra, nem sempre o custo fica atrativo, porque o plasma ele exige um custo de operação. E às vezes a absorção atômica vai atender muito melhor esse custo na sazonalidade. Tá? Então, isso aí que a gente precisa prestar atenção quando for fazer um investimento do ICP. Um dos pontos interessantes a respeito do custo é a respeito do equilíbrio, né? O preparo do equipamento, o quanto que ele precisa para o setup, o tempo de espera do setup.
Hoje os fabricantes estão diminuindo cada vez mais esse tempo, né? E também estão tendo alternativas em termos de custo, né? Nós temos aí os plasmas de argônio e também tem agora uma proposta interessante que é o plasma a nitrogênio, por micro-ondas, né? Então, hoje o cliente ele tem um portfólio super interessante para resolver os problemas inorgânicos, tá? A única coisa é que nós precisamos estudar, mais do que o equipamento, a abordagem de como está chegando essa amostra no seu laboratório, tá? Bom, falando de tudo isso de CP ótico, né? É uma técnica que eu particularmente gosto muito. Acreditem ou não, é uma técnica simples. Alguns não vão concordar, mas é uma técnica bem gostosa de trabalhar, tá? Porque ela é bem objetiva, não requer, não tem nenhum sistema de separação como um cromatógrafo tem, né? Tem um foco como um analisador, um sistema de separação como coluna, mas ele vai fazer a separação ótica, né? Tem todo lá o policromador que é a base da técnica. Mas é uma técnica assim que ela é mais direta, digamos assim, em termos de resultado. No entanto que as análises hoje, se você fizer uma análise muito bem completa, usando todos os recursos do equipamento, você vai receber aí um resultado máximo estourando 1 minuto e meio, aí tem o tempo de ciclo, enfim, é bem interessante, tá? Bom, vamos seguir a nossa enquete, conversar dos assuntos. Conforme a gente for seguindo essa enquete, vocês vão fazendo as perguntas aí para mim, tá? Vai ser um prazer poder responder. Então, das perguntas tradicionais que a gente lançou, a primeira delas foi: seu ICP-OS possui a tocha montada na vertical ou horizontal? Por que eu fiz essa pergunta? Hoje há uma tendência para os novos equipamentos a ter a tocha na vertical, tá? Isso foi possível devido a uma série de fatores tecnológicos que foi conseguido ser alterado, né? E a tocha na vertical traz alguns benefícios para a gente, que a tocha na horizontal não trazia antigamente, né? A tocha na horizontal, dependendo como for o sistema de corte da pluma, que a gente chama, ela muitas vezes sofre muito desgaste na ponta, pela posição de vetor mesmo, né? Coisa que a tocha na vertical sofre muito menos com esse desgaste na ponta, bem na ponta dela, né? Que aí com o tempo passava-se por um processo de vitrificação, enfim. E aí, dependendo do fornecedor, a tocha na horizontal também tem alguns pontos de ajuste, de alinhamento. E aí, se você colocasse um pouquinho mais perto da bobina, ligava o plasma, a tocha lá, a bichinha ficava incandescente, você ficava desesperado, desligava o plasma, tirava e via, né, se houve um processo de vitrificação ali do quartzo, né? Hoje, com as tochas na vertical, a forma de colocar de todos os fabricantes que lançaram esses equipamentos recentemente é muito mais simples, tá? Como é muito mais simples e o alinhamento sempre fica fixo ali, né? Você não tem nenhuma manipulação do usuário que permita sair desse alinhamento ou ficar não tão ajustado, torna-se um sistema bem mais atrativo. Então, hoje, quando vocês forem adquirir os plasmas novos, etc., vocês vão ver que as tochas sempre estão em pé, tá? Justamente porque a durabilidade da tocha, que é um consumível que todo mundo sofre para comprar, e quando a gente mexe a primeira vez, a gente acha que vai quebrar, mas não vai. É só ter cuidado, né? Não pode ter medo de mexer nesses equipamentos, tem que ter cuidado, tá? E aí o que acontece? A durabilidade fica muito maior. Isso foi possível por uma série de alterações técnicas, né? Basicamente, a gente chama tal da radiofrequência. Alguns equipamentos ainda trocam o tal do tubo de radiofrequência e hoje a maioria são transistorizados. E aí a gente diminuiu bastante o tamanho e teve uma liberdade de trocar a posição da bobina, tá? Pelas respostas aqui, a gente teve uma média que ainda tem bastante tocha horizontal. E não tem problema, gente. Tocha horizontal trabalha muito bem,
tá? A única coisa, vocês entendam que hoje a proposta é trabalhar com a tocha de pé, na vertical, tá? A segunda pergunta que nós fizemos aqui foi qual tipo de nebulizador você utiliza? Nessa pergunta, a gente teve uma série de respostas interessantes aqui, né? Falaram aqui do Miramist, falaram do Sea Spray, falaram do Mainhard, Micromist, que é para microamostragem, muito legal, né? A ideia para a gente entender é que esses nebulizadores, dependendo da capacidade deles, eles vão suportar, em teoria, vamos lá, método, benefício, compromisso, digamos assim, uma diluição menor da sua amostra. A regrinha é o seguinte, tem um negócio chamado TDS, sólidos, totais e solvidos. TDS, tá? Normalmente quando a gente trabalha com esses nebulizadores tradicionais, eles aguentam em torno de 20 a 25% de TDS, né? De sólidos, totais e solvidos. Legal, o nebulizador aguenta, tudo bem? Todo mundo concorda com isso. Ou seja, até 25% dificilmente ele vai entupir, porque ele está preparado para isso. Essa é a especificação máxima. Quando a gente vai fazer um método, não esquece que tem a tocha lá na ponta, certo? Ou seja, se eu tenho uma solução com 25% de sólido dissolvido, é uma solução pesadinha. Se você está conseguindo abrir mão da diluição, por algum motivo específico na abordagem da sua amostra, né? Tem casos, poucos casos, mas tem alguns casos que não tem muito jeito. Lembre-se que você vai gastar mais tocha, porque esses sólidos dissolvidos, chegando na tocha, a gente vai ter um pouquinho de efeito de vitrificação, tá? Sempre a gente tem que ver a abordagem do método. Então, no caso, hoje tem uma proposta que trabalha com um nebulizador Sea Spray e um nebulizador chamado OneNeb. Não veio aqui na lista, né? O nebulizador OneNeb, que ele é polimérico e tem a ponta cerâmica, que é bem interessante. Também tem uma aceitação de TDS alta, tá? Mas lembre-se, não é porque o seu nebulizador é super resistente, dificilmente ele vai entupir, e quando o pessoal conversa, qual que é a tolerância de sólidos dissolvidos que esse nebulizador tem? E a tolerância é alta, ele quer dizer que a possibilidade de entupimento é reduzida. Não é nula, hein? Mas é reduzida, tá? É isso que muitas vezes a pessoa que está conversando com vocês, do fornecedor, quer passar essa segurança, tá? Nebulizador entope? Sim, muitas vezes. Por isso que a gente tem que entender a abordagem de preparo. Às vezes, uma filtração, às vezes, precisamos entender direito, né? Mas o importante é você garantir que dentro da sua amostra eu estou com todos os meus sólidos dissolvidos, tá? De verdade, totalmente, tá? Se você tem alguma dúvida ou sabe que a abertura da sua amostra é parcial, aí a gente tem que estudar se vai necessitar de uma filtração ou não. Eu não sou muito a favor da filtração, e aí só um parênteses, né? Porque dependendo do que você está analisando, você está filtrando o analito de interesse. Só tome atenção nesse ponto, tá? Para análise, por exemplo, que é limite, né? Que é resíduo, não vai dar nada. Ótimo, né? Porque ficou lá no filtro, tá? Então, é interessante a gente trabalhar com técnicas de abertura mais eficientes. A terceira pergunta foi a respeito das câmaras, né? Câmara de nebulização. Então, primeiro você tem o nebulizador ali, de introdução, e depois você tem a câmara. Engraçado. Ciclônica. A mais tradicional é a ciclônica. Ah, teve um aqui. Ó, tem Gencone, legal. E tem a Scott. Joia. A mais tradicional é a ciclônica. Ela pode ser de simples passo e ela pode ser de duplo passo. Tá? Vocês vão notar que dependendo da técnica, o fabricante recomenda uma. No final das contas, né? Gente, daquilo que está sendo nebulizado e aspirado, 80% em média é descartado. Vocês acreditam? 20% vai para o plasma. Então a ideia de você escolher a câmara de nebulização
é entender essa eficiência, né? Então, por exemplo, alguns equipamentos que a gente sabe do mercado, alguns modelos, eles pedem a de simples passo. Simples passo, o transporte de amostra é maior para dentro do plasma, né? Ele acaba transportando mais amostra, devido à estratégia utilizada aí, a abordagem da análise. A de duplo passo transporta um pouco menos de amostra, então exige um pouco mais do plasma. E assim por diante. Porém, não vai tanta amostra, também não vai tanta sujeira, porque quando a gente fala de migração de amostra, em todas as técnicas, você tem o benefício do compromisso, e você está jogando mais amostra, aumentando a sensibilidade, mas está indo mais matriz também, tá? Então, no caso da câmara de nebulização, essa é uma opção. Tem uma câmara chamada Scott, que eu vou adiantar um assunto que eu adorei que pedir CPMS. CPMS usa bastante essa câmara, que é uma câmara refrigerada, e ela trabalha em torno de 2 graus Celsius. Olha que interessante. A ideia é você condensar aí, na hora da nebulização, aumentar a eficiência da névoa, né? E as gotas maiores, elas ficam pesadas com a temperatura baixa e é descartada, tá? A eficiência de nebulização do Scott é muito alta e o transporte, se eu não me engano, é de 5 a 10%. Vai pouquinha amostra, vai só a névoa para o equipamento, tá? Muito comum, pode ser utilizado em CPOS, né? Mas muito comum também para ICP-MS. Bom, quarta pergunta. Seu ICP-OS utiliza sistema Shear Gas, tá? Aqui foi uma pergunta que nós fizemos, né? É um sistema... Na verdade, hoje nós temos 3 sistemas, 4? 3, vai. 3 sistemas de corte de pluma, né? Do plasma, né? A gente precisa tirar aquela parte de recombinação do plasma para aumentar a eficiência de transporte óptico ali de luz, né? De luz para dentro do policromador. Então, cada fabricante, na corrida tecnológica, né, escolheu uma filosofia, né? Então, eu tenho o cone resfriado, eu tenho o CCI, eu tenho um que é a vácuo, uma interface lá que é a vácuo, e tenho o Shear Gas, tá? O Shear Gas que trabalha com um gás auxiliar e faz o corte ali, né? Faz o corte da pluma, né? Ele corta de verdade. É um sistema bem consagrado, muito robusto, tá? É um sistema auxiliar. Quem trabalha com esse tipo de tecnologia, é interessante sempre prever um compressor, né? Ou um sistema de gás adicional. Traz um benefício bem interessante esse sistema, porque ele tenta manter o máximo de tempo possível a ponta da tocha mais limpa, tá? É um sisteminha legal, bem consagrado, super tradicional, tá? Mas aí é pra gente conversar. Hoje com a tocha na vertical, tá? A maioria dos sistemas tem aquele efeito que a gente comentou de desgaste da ponta muito menor, tá? Muito menor. Mas a ideia desse sistema, da interface ali, é você conseguir combinar os 10.000 kelvins, né? Abrir aquele plasma ali para a gente conseguir enxergar na zona quente certinho onde tá as melhores linhas de emissão. Tudo bem? Quinta pergunta. Que tipo de material você utiliza para manipular soluções para análise de CPOS? 2 respostas aqui, opções maravilhosas. Vidro ou plástico? O que vocês me dizem? Gente, essa aqui é a pegadinha. Porque o que acontece? Quando chega um plasma no seu laboratório, e você está vindo de absorção atômica, ou está vindo de sistema fotométrico, né? De bancada, tal. Há uma mudança de cultura nesse universo inorgânico, tá? Quando eu faço aquisição de um equipamento de plasma, eu quero tudo que ele pode me dar, inclusive os limites. Não fica a briga de limite? Quem que é mais sensível? Quem que é menos sensível? Tal. Você não fica preocupado com a sensibilidade? Não é um ponto. Então, só que quando a gente fala de sensibilidade, só o equipamento ele tem aquela capacidade, mas se você não cuidar
do espaço que ele vai estar. Se você não cuidar da vidraria que você vai manipular a amostra, nunca que a gente vai conseguir chegar nos limites que eles propõem e conseguem, tá? Então o que acontece? Quando a gente opta por trabalhar com vidro, eu visitei uma vez uma empresa que fazia vaio e fazia vidraria para laboratório também, e até me surpreendeu assim. Na composição do vidro tem boro, silicato, e aí pode ser de sódio, pode ser de cálcio. E aí boro eu analiso no ICP, silício, dependendo como for a abordagem, eu analiso no ICP, sódio eu analiso no ICP, né? E interessante que os vidros transparentes também vai um pouco de arsênio. Olha, adorei aqui. Uma pergunta da Gabi. É necessário descartar o material que utilizo para preparar as amostras? Por exemplo, os tubos que utilizo para as leituras? Não é necessário, né? Você tem, quando a gente fala de ICP, continuando a parte do vidro, né? A gente vai trabalhar e recomenda trabalhar com material polimérico, se possível em tudo, até para preparar os padrões, tá? Tudo que a gente conseguir trabalhar de plástico para inorgânico, nesse caso, vai ser muito bom. Por quê? Eu não vou ter nenhuma interação das minhas soluções com o material do balão, ou do Becker, ou etc. Tá? Aí, Gabi, o que acontece? Há um processo de limpeza que a gente faz. Tá? É um processo... dentro do processo de limpeza, normalmente a gente deixa uma solução aí de ácido nítrico e os materiais overnight no ácido. Outra coisa, lavar com detergente. Gente, detergente tem surfactante de sódio, né? Nós estamos com um desafio que dentro do protocolo do protocolo do cliente exige-se um equilíbrio de pH ali com o hidróxido de sódio. Tudo bem, a análise não é de sódio. Mas, por exemplo, o hidróxido de sódio. Se a análise, por exemplo, é de alumínio e você tem um hidróxido de sódio em pastilha e você pega com uma espátula de alumínio a pastilha para preparar a solução, se nós estamos fazendo análise em microgramas por litro, né, partes por bilhão, gente, a probabilidade daquele alumínio chegar na amostra, no resultado, é muito grande. E aí você fica com um problema de background muito alto. Tá? Então a gente sempre precisa entender. Não sei se eu respondi. Gabi, tem um procedimento que você deixa overnight em ácido nítrico. Cuidado com o surfactante. Fábio, não tem jeito, minha amostra é muito complicada e fica resíduo no frasco. Legal. Lava com o surfactante, ok, mas aí eu tenho que ter outras lavagens para certificar que saiu por completo aquele surfactante. Aí eu vou deixar no ácido na solução overnight. Tá? Vamos lá. Pois é, Jéssica, tem interferência. Muita interferência. Uma vez eu estava num cliente, né? E aí, né, foi uma outra abordagem, eu fui fazer uma capacitação, era um equipamento, era um plasma também, e nesse cliente ele não tinha material polimérico. Obviamente que ele entendeu a situação, depois adquiriu, mas ele ia fazer análise de boro e fez no vidro, né? E aí a gente foi, tocou ficha, né, para eles aprenderem o equipamento funcionando, tal, não sei o que, até chegar a plasticaria. Foi um lugar que eu fui e falou plasticaria. Não tem vidraria? Então tem plasticaria. Aí o que aconteceu? Nós fizemos análise do boro. Gente, o boro deu altíssimo, né? Muito mais, a recuperação foi para mais de 100%, tudo. E eu brinquei porque tinha um senhorzinho que cuidava do processo, mas com carinho, tantos anos trabalhando na área. E aí ele falou, não, quanto que tem de boro? Aí ele, tem tanto, nesse aí tem tanto. Aí eu falei, não tem isso aqui? Né? Deu muito mais. E ele, não. Ele ficou até ferido, né? Não, imagina, não tem isso aí não. Eu cuido do processo, tenho certeza que tem menos. Óbvio que depois a gente
conversou, né, na análise crítica ali e falei, gente, é porque nós fizemos em vidro. Dá uma olhada. Analiso a mesma amostra agora. E a quantidade de boro sempre aumentava, né? Porque ele está extraindo, aquele ambiente está extraindo o boro da vidraria. Então, para ICP, plasticaria. Lidiane, ouvi dizer que tem ponteiras coloridas também que interferem com alguns metais. Sim, porque a cor, né? Lá atrás tem metal para dar corzinha. Tem que tomar cuidado na qualidade da ponteira, tá? Na hora de preparar o padrão, tal. Por isso sempre faça controle do branco. Lembra que o branco analítico é tudo que você utiliza, se possível até a matriz que você está utilizando na sua rota de preparo, menos os seus análises de interesse, tá? Fazer controle de branco de analítico é fundamental. Nós vamos fazer uma live, eu e a Tati, só para falar disso aí. Vamos aqui. Renata, para analisar por absorção atômica, sim, segue o mesmo raciocínio, tá? Segue o mesmo raciocínio. O absorção é um pouco menos sensível, mas dependendo, se você for trabalhar bem no limite dele, se a gente estiver falando de chama, vamos pegar mais ou menos 0,1 ppm. 0,1 ppm para cima, em média, é chama. 0,1 ppm para baixo, em média, não é para todos os elementos, né, mas em média para baixo é forno. Né? Se estiver trabalhando com forno, obrigatório também usar plasticaria, tá? Chama sente um pouco menos, mas sente também, gente. Sempre analisem o branco analítico, certo?